Deixa em suspense, não. Suspense é ruim. Pessoal, boa tarde oficialmente falando. Né? O Guilherme está aí ávido por conhecimento e história e nós estamos também preparados para trabalhar com vocês mais uma coisa aí na nossa sequência dos conteúdos. Né? Então O passado é hoje, bom pra gente não repetir os erros que houveram para nenhum erro que foi cometido no passado cometer no futuro. se a gente aprender de fato, né, é justamente esse ponto aí. Mas nem tudo no passado foi erro, né? E aí também serve para a gente usar isso como inspiração, né, para a vida. Mas o assunto que eu trago para hoje, gente, é o assunto da globalização, né? É o conceito de globalização, mais especificamente os efeitos desse conceito de globalização aqui no Brasil. Então, o que, que houve aqui que aconteceu por fruto dessa ideia de globalização? Primeiramente, né, a gente precisa pensar, né, o que é globalização? É ver o mundo de forma global, sabe? Porque nós tivemos alguns movimentos na história, né, lá no século XVI, XVII, foi uma época em que começaram na Inglaterra a se estabelecer as monarquias absolutistas, né? Então, um segundo movimento de estabelecimento de monarquias absolutistas com o princípio nacionalista, certo? Então, nós temos lá a Como? Inglaterra com o princípio nacionalista, monarquias absolutistas nacionalistas. Então, que é essa questão? Porque monarquia é algo que já é bem antes disso, né? Monarquia já ocorre, um único soberano, esse rei soberano ele acaba definindo praticamente tudo no campo religioso, no campo jurídico, no campo civil ali, tudo que se determina é por esse monarca, né? Esse único rei que determina as coisas. Mas, basicamente, quase todo rei, ele se sente forte quando ele consegue dominar outros territórios. Ele expande ali o seu domínio, não é? Então, era a ideia que se tinha. Lá no século XVI, XVII, então foi começando a modificar essa ideia, uma vez que as pessoas começaram, de alguma forma, começaram a definir e determinar qual que seria a configuração do seu país, né? Porque aí, então, começaram a pensar a ideia de cultura, de território, de língua, uma série de coisas, falar assim, não, aqui é minha nação, sabe? O povo que é daqui é do meu povo, faz parte do meu grupo, entendeu? Então, ocorreu nesse momento, no século XVI, XVII, ocorreu nesse momento, então, essa ideia nacionalista, né? De se estabelecer diferenças entre Inglaterra e França. Diferença entre Holanda e França, por exemplo, né? Uma diferença grande entre, por exemplo, Portugal e Brasil, mesmo os dois falando português, né? Mesmo tendo as mesmas origens aí nesse sentido, mas aí uma coisa é Portugal, uma coisa é Brasil. Isso é princípio nacionalista. Então, quando eu olho para um Ai, ai, português, ai. quando eu olho Então para tem mesmo um. essa diferença. É cultural. Isso é criado pelas pessoas, entendeu? É uma criação que nós temos. Dizer, eu olho para um português e falo, não, esse cara não tem nada a ver comigo, ele é português, eu sou brasileiro. E da mesma forma, o português olha para nós brasileiros e entende, não, eu sou português, eles são brasileiros, nós não somos um único povo, nós não temos a mesma cultura. Apesar de a maioria ser católico lá e ser católico aqui, ou pelo menos ser cristão lá e é cristão aqui, né? O português é a mesma língua, enfim, uma série de coisas são muito parecidas, mas, no entanto, há esse princípio nacionalista que ele faz dois movimentos. Um movimento faz com que eu olhe para o Guilherme e sinta que nós somos do mesmo grupo, nós somos da mesma nação, né? E eu olho para um português e aí eu me sinto que eu sou diferente dele. Que ele é um grupo, eu sou outro grupo. Entendeu? Então esse princípio Eu tô mais pra nacionalista que. qual grupo? Não, nós somos brasileiros. Então, quando você olha para qualquer um colega seu, olha para mim, nós nos sentimos do mesmo grupo, né? Da mesma nação, Brasil, brasileiro, né? Esse é um princípio cultural que foi sendo criado,
né? A partir do momento que o Brasil entrou em independência de Portugal, a gente vai criando isso aqui. Mas o que eu quero falar com você é pensando, então, o nacionalismo, ele faz com que nós nos vemos diante de outros povos de maneira diferenciada, né? Ô, Matheus Alves, essa aula é para todo aluno do 9º ano, certo? Todo aluno do 9º ano. Então, quando a gente olha para o outro, né, e a gente vê diferenças no outro, a gente, então, usa esse princípio nacionalista para, então, ver a diferença. E quando a gente olha as pessoas do nosso grupo e a gente, então, verifica semelhanças, são características nacionalistas da semelhança que nos une e nos separa de outros grupos lá. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a ideia da globalização. Então, ou seja, eu acho bom que seja diferente Portugal, de Espanha, de França, de Alemanha, de Itália. É diferente, cada uma é uma nação, certo? Mas seria bom, é bom para a gente, atualmente falando, só me responda sim ou não, é bom para a gente que a Itália, a França seja lá autossuficiente? Só um minuto, Guilherme. É bom para a atual conjuntura que a França, a Alemanha, qualquer país estrangeiro, qualquer país diferente de nós, do Brasil, é bom que ele seja autossuficiente, ou seja, que lá ele consiga tudo aquilo que ele precisa lá dentro do território dele. É bom Não. sim ou não? Não. Quem falou não, me diga por que não. Porque, por exemplo, a gente precisa da economia que vem de fora também. Aí, tá vendo? Então, aí que é o ponto. Sabe? É importantíssimo que a China compre os nossos frangos. Por quê? Porque nós temos frango aqui e o tanto de frango que nós produzimos aqui, o Brasil não precisa disso tudo. E o que a gente faz? A gente vende os frangos para a China e a China, então, faz negócios com o Brasil, né? E aí gera lucro para o Brasil. E da mesma forma, nós compramos coisas, por exemplo, quando começou a pandemia aqui, nós não tínhamos máscara, sabe? As máscaras do Brasil, por mais que as fábricas de máscara tudo produzisse máscara, não era suficiente. Porque as fábricas de máscara do Brasil nunca pensou que fosse precisar de um dia na história que 100% dos brasileiros para sair na rua tinham que usar máscara. Nunca pensaram nisso, né? E lá na China, por dois motivos. Uma, que lá tem muito mais produção mesmo, porque é muito maior e tudo. E segundo, eles começaram com a pandemia bem antes da gente. Então, eles se organizaram lá e já foi produzindo máscara que o mundo inteiro pôde comprar máscara da China. Entendeu? Então, ou seja, a gente precisa que essas fronteiras desses países sejam abertas para o mercado, para, como a Stephanie bem disse, para a economia, para as compras e para as vendas. Seria muito ótimo para o Brasil se o Brasil pudesse só vender, né? Ou seja, o Brasil não precisasse comprar nada de ninguém e o Brasil só vendesse, só exportava. Se o Brasil só exporta, então ele vai ter mais lucro, né? Agora, se o Brasil começar a importar, comprar de fora muito mais do que vender, aí o Brasil vai entrar em crise econômica também. Então, existe um equilíbrio da balança comercial e essa história é antiga, né? Na nossa história, desde a colonização, a gente trabalha nessa perspectiva, né? Tirava matéria-prima daqui, a gente vendia baratinho para Portugal, Portugal lá processava matéria-prima e depois vendia muito caro para a gente. E assim a gente fez durante muitos séculos e talvez faz até hoje. Pois não, Guilherme, você tinha pedido a palavra. Pois não, Guilherme, pode falar. O professor, o celular travou aqui. Eu queria perguntar, porque, tipo assim, então, naquela época de Hitler, disse que ele apagou todos os judeus, né? Alguma coisa assim? Houve um atentado lá e ele exterminou, né? Ele fez um procedimento lá que muitos judeus foram mortos. Mas isso tem alguma coisa a ver com a economia deles lá? Não, esse é um problema na história muito grave, né? Houve, porque moravam judeus lá na Alemanha, muitos judeus. Por quê? Porque os judeus tinham sido expulsos da cidade deles, da terra deles, né? Naquele conflito lá, Palestina e Israel, né? Os árabes contra os judeus.
Então, os judeus estavam dispersos pelo mundo afora aí. E na Alemanha era um país que muitos judeus moravam. Apareceu um governante chamado Hitler, e entre muitas medidas totalitárias, né, medidas fascistas, com o nome específico da Alemanha de nazismo, uma das medidas que teve lá foi a chamada eugenia. O governante queria ter um país que só moraria lá pessoas do seu jeito. Branco, olho azul, alto, magro, né? Só moraria lá pessoas desse seu característica aí, que é muito parecido do povo alemão. E aí tinha o povo judeu que não parecia dessa forma. E aí, esses judeus tinham esse aspecto, se for da economia, que a maioria dos judeus, muitos judeus lá eram muito bem sucedidos, né, no sentido de ser agiotas, banqueiros e, enfim, comerciantes, etc. E aí juntou tudo isso aí e houve o massacre, né? O massacre do governo alemão contra os judeus que moravam lá naquela época. Só que isso, o que aconteceu na sequência? Isso por volta dos anos 1930 e poucos, né? Aí aconteceu que em 1945, aí houve um processo de retomada dos judeus para a Terra Prometida. Aí o conflito deixou de ser no resto do mundo, né, dos judeus para mais no mundo, e o conflito voltou lá para Israel, para Jerusalém, para a terra deles mesmo. Até hoje tem conflitos muito graves lá entre árabes, muçulmanos contra os judeus. Mas o assunto aqui, gente, então é essa ideia. Cria-se a ideia de nacionalismo. Então, eu sou brasileiro, o português é português, o argentino é argentino. Mas, para a economia, é muito bom que não tenha diferença, ou seja, que eu possa vender meu produto lá e eles possam vender o produto deles aqui. Entendeu? Então, aí, essa é a ideia. E já que abre as fronteiras para a economia, nós temos, então, agora um contexto chamado globalização. Mas quem é que tem direito de entrar em todo e qualquer país? A Stephanie já falou. O mercado. O mercado. Se eu quiser passar ali para a Argentina, eu não posso passar de qualquer jeito, não. Tem que ver meu passaporte, tem que o meu governo autorizar eu sair daqui, tem que o governo de lá autorizar eu entrar lá. Então, eu não posso entrar e sair a hora que eu quiser, de qualquer jeito. Apesar de que aqui na Argentina, Paraguai, a gente tem o Mercosul, então nós temos, né? Tanto eles podem entrar aqui, quanto nós podemos entrar lá. Se a gente tiver os nossos documentos tudo certinho, a gente pode fazer isso. Mas para outro país, precisa do passaporte, carimbar autorização, marcar a data que eu vou, marcar a data que eu volto, entendeu? Porque eu não tenho esse livre acesso. Mas quem é que pode ter o livre acesso nesse contexto da globalização? O que vocês acham aí? Nós estamos falando do mesmo contexto aqui já, ainda. Você não pode entrar e sair de qualquer país, não. Sem autorização, não. Tem que ter autorização, todo um procedimento. Agora, tem uma coisa que o pessoal da globalização quer que entre e saia em qualquer lugar, de qualquer jeito. Que coisa é essa? Mercado? Sim. Especificamente a mercadoria. A coisa é a mercadoria. Né? Que nas relações de mercado, elas podem ir e voltar em qualquer lugar no mundo. Aí não pensa em países, né? Não pensa o mundo em países. Pensa o mundo em um único globo, sabe? É o globo terrestre. E nesse globo terrestre, o mercado pode atuar em qualquer lugar. E aí eu preciso estabelecer, por exemplo, uma moeda que vale aqui e vale em qualquer lugar. Que moeda é essa? O dólar? Aí tá, o dólar. Agora me fala, qual que é o país que mais tem interesse nessa globalização? Não sei. Uai, aonde é que sai o dólar? Qual que é o país que o dólar é a moeda? Estados Unidos? Tá vendo? Entendeu? Então existe uma superpotência chamada Estados Unidos e ela acaba organizando a instituição do mundo inteiro para fazer que o mundo inteiro reze na cartilha dela. Então, ou seja, qual que é a língua que você pode falar em qualquer lugar no mundo que tem chance da pessoa te entender? É o inglês. Qual que é o dinheiro que se você tiver com ele no bolso, em qualquer lugar no mundo, as pessoas vão querer usar esse dinheiro lá, troca esse dinheiro com você? É o dólar. Tá vendo? Então, quem joga as rédeas?
E os Estados Unidos, como sendo essa potência, ela criou, por exemplo, a ONU, a Organização das Nações Unidas, no sentido assim de orientar e organizar a ONU. Criou ali dentro da ONU uma parte financeira chamada Fundo Monetário Internacional, que é dentro de um banco mundial, entendeu? Que se estabelece essas questões todas. E lá dentro da ONU, por exemplo, que o conteúdo da ONU era para a gente ter estudado logo depois da Segunda Guerra Mundial e a gente acabou passando despercebido. Aí nós estamos meio que retomando só para a gente ver lá. Então, o que acontece? Lá dentro da ONU, Organização das Nações Unidas, né? Então, eles olham para os países pobres do mundo e falam para o país pobre, você quer um dinheiro emprestado? A gente empresta. Eu estou falando de dinheiro, tá? É muita coisa mesmo aí. Aí o país, eu quero dinheiro emprestado. O que eu tenho que fazer? Você tem que ir lá e mexer nas leis do seu país, sabe? Nas normas do seu país, para vocês fazerem isso, aquilo outro. Tá vendo? Então você tem um banco mundial, dentro de uma organização das Nações Unidas, da ONU, que estabelece como a gente tem que agir aqui no Brasil. Eles definem, por exemplo, o povo no Brasil está aposentando com 60 anos de idade? Não, vocês mudam essa data aí e põem para aposentar com 65. E aí o Brasil, para ganhar o financiamento e ter uma moral lá com a ONU, vai lá e mudou aqui. No Brasil, quem aposentar com 60 anos de idade, não, agora vai passar a aposentar com 65 anos de idade. Entendeu? Então, por exemplo, aqui no Brasil a gente gasta 20% do que arrecada com educação. Se eles determinarem, que fique só uma hipótese, né? Se eles determinarem, não, vocês estão gastando muito, gasta só 18%. Aí, possivelmente, aqui no Brasil, os deputados, senadores, vão fazer a lei. No Brasil, só pode gastar agora 18% do que arrecada com educação. Vocês estão entendendo como é que é o impacto disso, gente? É um mundo globalizado. E aí a gente quer agora ler, entender, né, discutir alguns aspectos sobre esse conceito de globalização e, especificamente, o que ocorreu aqui dentro do Brasil nessa perspectiva. Certo? Eu vou precisar das pessoas, né, que, por acaso, são os nossos bons leitores aí, que gostam de nos ajudar. A gente agradece muito. Olha aqui, gente, a habilidade, né, é a 26 e a 27 para hoje. Então, seria discutir e analisar as causas da violência contra populações marginalizadas, seriam negros, índios, mulheres, camponeses, pobres, etc., com vistas à tomada de consciência e à construção de uma cultura da paz, empatia e respeito às pessoas. Aí foi esse ponto que o Guilherme falou aí, lá da ONU, do nazismo na Alemanha, né? Onde ocorreu várias marginalizações e várias situações de malvadezas mesmo com aquelas pessoas lá. Ao 27, relacionar aspecto da mudança econômica, cultural e social ocorridas no Brasil a partir de 1990, ao papel do país no cenário internacional na era da globalização, certo? Então, vamos lá. Quem vai fazer a leitura para a gente, do primeiro parágrafo aqui, globalização no Brasil? Pessoal, eu posso fazer. Ótimo. Então, só avisando para todo mundo, daqui a pouquinho vocês vão escrever. Eu vou perguntar lá para vocês em poucas palavras. Eu quero dizer logo agora, pelo amor de Jesus, não copia, não faça plágio. Eu vou perguntar para vocês lá o que é globalização no Brasil. Então já vai fazendo um rascunho aí do que você vai escrever lá. São poucas palavras, mas pelo amor de Jesus, não faça plágio, não copia. Escreva conforme o seu entendimento, conforme as suas próprias palavras. Estamos entendidos quanto a isso? Sim. Sim. Sim, por favor, gente, não fica esse negócio de ficar copiando, é ridículo. E tem gente que copia uma coisa até sem ler direito e copia cada absurdo, besta, eu fico pensando, gente, para que a gente tem pessoas tão inteligentes, mas que acaba desperdiçando essa inteligência desse jeito aí? Então, por favor, vamos fazer globalização no Brasil. Você vai responder essa pergunta agorinha. Então, o que é globalização no Brasil? E aí nós vamos colocar lá. Vamos ler agora, entender, tirar dúvidas e seguir. Beleza? Então, quem pediu para ler, faça favor, ler o primeiro parágrafo aí, por favor. A globalização no Brasil. Acho que era a Gabriele ou Stephanie. Então, vai lá. Começa a Stephanie e depois do segundo parágrafo, a Gabriele. Globalização no Brasil.
A globalização no Brasil perpassa por uma série de fatores históricos e geográficos. Pode-se dizer que desde que os europeus chegaram ao que hoje é chamado de território brasileiro, o Brasil está inserido no processo de globalização. Entretanto, o consenso é que somente a partir da década de 1990 que a globalização passou a ter o maior impacto na economia brasileira. Beleza, vou te comentar logo o que acontece. Então, o que é globalização? Globalização é essa interconexão, sabe? É uma situação em que há uma... Deixa eu pensar aqui. Aqui, ó. Europeus chegaram no Brasil. Europeus chegaram no Brasil. Então, na medida quando os europeus chegaram no Brasil, já criou uma primeira conexão, sabe, entre Europa e Brasil. Portugal, Espanha, Holanda, França, Inglaterra. Então já começou a fazer essa relação. Então, existia um mar aqui entre... Existe, né? Tá lá. Existe o mar, o oceano aqui entre Europa e América, mas esse oceano ele foi já, então, transposto, né? Navegaram sobre ele e ele não atrapalhou a gente ter uma relação entre Europa e Brasil. Entendeu? Então, aí está fazendo com que o Brasil, que tinha um abismo entre Europa, agora já está conectado. O globo está sendo ligado. Você está vendo aqui essa imagem, esse tanto de feixes de luz aqui? Sim. Que nome você daria para isso aqui? Comunicação? Ligação entre os Interligação. É como se fosse sinal de internet, né? Rede de telefone, alguma coisa assim. Porque a questão é essa. E veja que nessa região do país aqui, onde está saindo muito mais raios, né? Aqui é a região de São Paulo. É a região do Brasil que tem mais gente, né? Então, essa região mais em cima aqui já é Brasília. Aonde tem mais concentrado gente, sai mais conexões, sai mais interligações. Isso nós estamos pensando numa coisa tem um muito... lugar ali que dá até reluzente, ó. Que lugar é esse? Aqui, ó. Nesse Lá canto de perto cá. dos Estados Unidos. Estados Isso. Unidos, né? Outro lugar que tem muita tecnologia, muita coisa mesmo. E esse lugar do lado de cá do mundo aqui, ó, que também está bem embaixo, seria o Japão, que é outro lugar que é cheio das comunicações mesmo, né? E aí, pensando nesse mundo todo que foi possível a partir do momento em que entraram numa caravela lá na Europa, lá no ano 1500, entrar nessa caravela e veio navegando aí durante uns 2, 3 meses até chegar aqui no Brasil. Aí já fez o primeiro contato, já se estabeleceu os primeiros negócios e de lá para cá a coisa só vem acontecendo, né? Mas tem uma data, isso aqui é coisa da geografia, tá? Nem tanta história que define isso aqui não. A geografia define que a globalização tem uma data aqui no Brasil e essa data é 1990. Porque foi o momento em que a economia do Brasil sofreu maior impacto com essas negociações aí internacionais. Certo? Então, se fosse para resumir esse parágrafo aqui, quando é que começa a globalização no Brasil? O que é a primeira resposta? Quando os europeus chegaram? Esse é o primeiro momento. Aí, conforme o conceito moderno atualizado, a partir da década de 90. Né? Então, mas entendendo o que é o conceito, essa interconexão, essa possibilidade do Brasil fazer parte do resto do globo terrestre. Por isso é global, globalização. Ok? E são aspectos históricos e geográficos. Históricos porque tem uma data lá no ano 1494 que os portugueses chegaram aqui na Europa, aqui na América. Certo? E geográfico porque já tem, então, povos de outros locais aqui. Né? E o povo daqui também pôde ir para outros locais. Sim, Guilherme. Tipo aqui, você ouviu aqui no Brasil que não tem tanto que nem lá nos Estados Unidos. Tantos pontinhos. Aí, mas a gente manda comida, uns trem pra lá. Aí, tipo assim, então seria tipo um trabalhando pro outro? Não, assim, um junto com o outro. Por Guilherme, exemplo, os Estados Unidos mandam tecnologia. Isso aqui é só um desenho, tá, Guilherme? Isso Não, aqui assim, não tem obrigação de representar a realidade dos fatos. Mas aqui é um desenho que foi feito. E aí, se for pensar em quantidade de pessoas,
né, produzindo e fazendo intercomunicação. Olha aqui no meio aqui do Brasil, tá vendo? Isso aqui é Manaus, sabe? A Zona Franca de Manaus, que é onde se produz a maior tecnologia nossa é lá, entendeu? CDs e celulares e computadores, essa coisa toda. Então, nos outros lugares são as capitais, normalmente, né? Isso aqui é só um desenho mesmo. É claro que o Brasil produzindo tudo que produz não dá 10% do que o Japão produz, né? Porque são locais que têm muito maior produtividade de produção. Ok? Não, é que eu quis dizer assim, ó, tipo assim, o Brasil ele trabalha mais com a comida, não é? Assim, nós cria Olha, gado, esses trem, manda pra fora. eu não sei E a dizer. tecnologia vem um pouco pra cá, dos outros Sim, países. Então sim, seria você está nós, certo. nós entrou tipo num consenso, tipo assim, não, você produz comida na sua terra e eu te passo as tecnologias da minha terra, por exemplo. É mais ou menos assim que funciona. É mais ou menos assim que funciona. Uhum. Só que não sei se a gente é só tão grande assim na comida, mas nós somos agropecuaristas, né? A nossa maior produção é nessa área aí. Soja, Eu falei carne, por causa da comida, porque o senhor falou lá dos frangos, né? Que nós mandamos os sim, frangos pro Japão. para a China. Isso. É, pra China. Gabriele, vai lá o segundo parágrafo, por favor. A maior influência da globalização no Brasil demarcou também a adoção de um modelo econômico que visava a mínima intervenção do Estado na economia, chamado de neoliberalismo. Com isso, intensificou-se o processo de privatização das empresas estatais e a intensa abertura para capital externo. Beleza. Agora nós temos que saber aqui. Então, entendendo que globalização é o Brasil ser visto no cenário internacional para fazer negócios, né? E agora caminhou um pouco mais aqui para explicar. E como é que é essa economia? Como é que é essa relação econômica aqui no Brasil? Aí teve um negócio chamado neoliberalismo, que a gente precisa entender. O que é esse neoliberalismo? Olha, neo, novo. Liberalismo, liberalismo, que nós já vimos lá no 8º ano, né, que ocorreu por volta do século XVII a século XIX, sobretudo. O que é esse neoliberalismo? É uma nova forma do capitalismo. O capitalismo que se estabelece naquela relação de mercado, de lucro, de concorrência, certo? Agora ele está de uma forma neoliberal. E a principal informação que eu preciso saber que significa o neoliberalismo é: nós temos uma economia em que o Estado, certo? Ele tem uma mínima intervenção, certo? O Estado ele não intervém na economia. Isso é o quê? O que significa dizer o Estado não pode determinar as coisas da economia? Qual é o nome disso? Aqui, aqui. Qual é o nome disso? Neoliberalismo? Neoliberalismo. Certo? É o novo liberalismo. Pessoal, é o seguinte. Como é que isso funciona na prática mesmo? Suponha que... Bom, você sabia que tabaco, cigarro, fumo, essas coisas assim, o Brasil cobra de quem vende um imposto de 300%, pelo menos? Você sabia disso? Que o Eu não. maior imposto cobrado no Brasil é o imposto em cima de tabaco, que é cigarro, charuto, essas coisas assim. Por que o Brasil cobra tão caro de imposto desse produto? Alguém tem uma ideia? Porque vende muito? Não. É porque o Brasil não quer que você fume. Mas o Brasil não pode proibir você de fumar. Então, o que ele pode fazer? Colocar leis que dificulta que você fume. Então, te cobram mais caro pelo cigarro. Entendeu? Mas aí, quem é que determina isso? É o Brasil, o governo brasileiro, o Estado brasileiro, ele determina, olha, você está vendendo cigarro, você é obrigado a me pagar um imposto de 300%. E se você quer ter lucro, então você aumenta o preço do seu cigarro. E aí é por aí que funciona.
Isso é uma intervenção do Estado na economia. Entendeu? O Estado que determina para o cara que vende cigarro, tem um preço mínimo também. Eu não sei qual é o preço atual, mas tem um preço mínimo. Uma carteira de cigarro no Brasil não pode custar menos que... Antigamente, há um tempo que eu vi, era R$ 5. Hoje eu acho que esse número é maior. Aí o que acontece? Vai lá no Paraguai e compra cigarro de R$ 2. Aí começa o contrabando de cigarro. Né? Se aqui no Brasil pode vender só de 5, aí compra lá de 2 e começa a vender aqui. É de contrabando, entendeu? O cigarro importado. Mas o fato é esse, só quero explicar esse ponto. Quando o governo, o Estado, ele tem uma intervenção na economia, ele determina o preço das coisas, ele determina como que tem que ser os produtos, entendeu? E o mercado não gosta disso. O mercado, ele quer pôr o produto dele lá, ele quer escolher o preço que ele quer cobrar no produto dele, porque ele quer ter lucro. E o governo não tem nada com isso. Entendeu? O governo não tem nada com isso. Uma realidade dessa, então, é o neoliberalismo. Ok? Ou não ok? Ok. Ok. Se for preciso de explicar para seu pai e para sua mãe, mãe, hoje eu aprendi sobre o neoliberalismo. O que é isso, meu filho? O que você falaria? Não sei. É uma forma do capitalismo existir. O neoliberalismo é uma forma do capitalismo existir. E a principal característica dele é o Estado não pode definir sobre as regras do mercado. O mercado que se define. Eu quero fazer bolo no pote, então eu vou fazer bolo no pote e eu vou colocar o preço, eu que vou determinar a temperatura que eu vou entregar esse bolo no pote, eu que vou determinar a embalagem que eu vou colocar esse bolo no pote, entendeu? Então, é mínima intervenção do Estado. Porque se você for olhar lá na Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela vai definir para você, olha, se você quer vender bolo no pote, você tem que colocar ele numa temperatura tal, a embalagem tem que ser assim, assim, assada, tem que esterilizar, tem que fazer o quê? Tem um monte de regras que o Estado determina para você vender o alimento, no caso, o bolo no pote, ok? Se o neoliberalismo vale mesmo, determina, então o Estado é afastado e eu que vendo o bolo no pote, eu que vou definir como é que eu vou vender meu bolo no pote. E eu vou definir o preço também. Ficou um pouco mais claro ou ainda está confuso? Ficou mais claro. Certo. A ideia é você dar conta de sair contando isso para os outros. Né? Então a gente precisa de achar caminhos aqui para você poder repetir essa história e explicar melhor para as pessoas. Agora pensa, gente. O Estado, então, ele tem a obrigação de dar para quê? Dar saúde para a gente. Então significa que a gente tem que... Precisou da saúde, a gente tem o hospital para a gente ir e a gente precisa ser tratado. O Estado tem a obrigação de dar educação para a gente, ou seja, você está matriculado numa escola pública, o seu filho precisa da vaga, então tem que ter vaga para ele, né? O Estado tem que garantir para a gente segurança, ou seja, você não tem que pagar para o motoqueiro passar na sua rua para proteger você, ou seja, o Estado tem que ter polícia, tem que ter tudo aí para nos proteger. Isso para citar esses 3 elementos: saúde, educação e segurança. O Estado tem que fazer isso. No neoliberalismo, a coisa muda, sabe? A coisa muda. De modo que no neoliberalismo, as empresas falam o seguinte: não, vamos fazer o seguinte, o Estado tem que ficar contratando professores para dar aula. Então, o Estado não contrata mais professores e o Estado não tem mais escola estadual. O que o Estado faz? O Estado deve pagar lá para o Exato, pagar para o EGEMED, pagar para a Cleusa Rocha, pagar para essa turma aí para dar aula para os alunos. Entendeu? E os alunos estudam lá. O aluno que dá conta de pagar por conta própria, o aluno mesmo paga. Aí o aluno que é pobre não dá conta de pagar, aí o Estado paga para ele. O neoliberalismo define essa coisa, entendeu? Então passa a não ter mais nada público, é tudo privado, porque os privados, eles são especialistas em fazer o que fazem. E aí o governo apenas deixa com que esse pessoal trabalhe. O que vocês acham disso?
que vocês acham dessa situação? Então, nós vamos fechar o colégio. Não fechar, porque precisa do colégio aí, né? Mas aí agora, quem é dono do colégio não é mais o Estado. Quem vai ser dono do colégio vai ser o dono de uma empresa. E esse dono da empresa vai receber do governo um valor que significa o valor que você estude aí. Né? Tem seus prós e contras. Justamente. As pessoas hoje em dia têm uma ideia de que o particular é melhor, né? Que o particular é mais interessante. Quem pensa isso acaba sendo convencido, né, pelo neoliberalismo. Não sei como é que seria, né? Mas dá para entender o que eu quero que vocês entendam, o contexto, né? Então, nessa ideia global, né, quando o Brasil, então, recebe as noções de globalização, então ele recebe também esse modelo econômico que já estava acontecendo absurdamente nos Estados Unidos, já estava acontecendo lá na Inglaterra, entendeu? E aí o Brasil acaba absorvendo isso aqui. Ok? Ok, professor. Quem que é o próximo que gostaria de ler para a gente o terceiro parágrafo? Eu posso ler. Por favor. O Brasil também deixou de ser denominado como país de terceiro mundo, uma vez que essa divisão deixou de ser adotada. Passou-se a dividir o mundo em países do norte, desenvolvidos, e países do sul, subdesenvolvidos. O que não mudou foi a dependência econômica e a condição de subdesenvolvimento em que o país se encontrava. Beleza? Então, agora aqui tinha lá, primeiro mundo, Estados Unidos e o país da Europa. Aí, segundo mundo, alguns países emergentes aí. E terceiro mundo, os mais pobretões. Isso aqui é coisa lá dos anos 1990 até ano 2000. Então, quando eu estava na escola, na sua idade escolar, a gente via essa questão aí. E foi justamente na mudança, né, quando eu estava no ensino médio, no primeiro ano do ensino médio, que começou a ideia dessa mudança aí, de deixar que tinha países desenvolvidos e países em desenvolvimento e países subdesenvolvidos. Então, os países pobres, Indonésia, países pobres dentro da África, eram tudo países subdesenvolvidos. E o Brasil era um dos que estava em desenvolvimento. E aí foi alterando, né? Foi alterando esse cenário. Uma Professor, e vez a que Venezuela? Venezuela, na América Latina, toda ela era em desenvolvimento também. Entendeu? Aí agora você está vendo ela na mídia com esse negócio aí de ditadura lá, mais uma vez, né? Mas é uma coisa bem recente a situação específica. Então, aqui o Brasil então foi ganhando condições, né? À medida que ele foi Mas esse fazendo não é o que tem negócios. petróleo? Oi? Esse não é aqueles que tem o petróleo? É uma da maior produção de petróleo, mas que já tem uma concessão de muitos anos estabelecidas com os Estados Unidos, né? Então, praticamente todo o petróleo que a Venezuela já tem e aquele que ela vai ter, os Estados Unidos já comprou uma vez. E por isso que o domínio é grande. Ah, Aí vai pensando aí, Guilherme. Isso não é matéria da aula agora, mas vai pensando aí. Pelo fato dos Estados Unidos ter invadido lá e tomado até o direito do petróleo deles, de vez em quando aparece um governo lá e fala: Estados Unidos não vai pôr o pé aqui mais, você está roubando de nós. Aí o que os Estados Unidos faz? Sai falando para Deus todo mundo que a Venezuela não presta, que o governo lá não presta, que a coisa não presta, e até talvez você pense aqui que a Venezuela não presta também, ou o governo de lá não presta, mas é tudo interesse dos Estados Unidos querendo que eles continuem mandando lá. Só para pensar, tá? Não nada definido nesse ponto. Mas entendeu a comparação que eu fiz? sim, e faz sentido. Beleza. Então, aí o Brasil começou a fazer negócios nesse tempo, né? Lá, um dos marcos mais altos para o Brasil se fortalecer foi a moeda nacional, o real, né? Que foi lá em 1994 que o Brasil, então, estabeleceu o Plano Real. E aí o Plano Real começou o valor do real começou a ser parecido com o valor do dólar. Então, nós tivemos aí uma moeda forte e a nossa produtividade foi aumentando, a nossa capacidade intelectual dos cientistas brasileiros foi aí aumentando, e aí fez com que o Brasil, então, entrasse aí nesse hall dos países desenvolvidos, né?
Tanto que o Brasil fez Aí parte veio dos alguém e grupos, acabou né? com tudo isso. Professor, eu nunca entendi isso de, tipo, o dólar vale mais e tal. Tipo, como é que isso vale mais? Tipo, tem algum momento lá que faz alguma coisa e começa a valer mais? É o poder aquisitivo da moeda, né? Quando ocorreu lá a mudança do Cruzeiro Real para o Real, a gente precisava de 90 centavos de reais para comprar um dólar. Eu contei isso numa aula para vocês já aqui. Então, quer dizer que naquele momento, o real foi uma moeda mais forte que o dólar, né? A pergunta que você acabou de fazer aí, ô Isadora, é uma questão internacional. O mundo quer mais dólar ou quer mais real? Sabe, você chega lá em... Dólar. Claro que dólar, entendeu? É, Por quê? Porque o poder de compra do dólar é maior do que o poder de compra do real. Por que que o real tem um poder de compra menor? Porque é uma moeda mais fraca que o dólar. Entendeu? Aí, nesse sentido que se vê. Aonde que se valoriza isso? Não é uma coisa, um fato, não. É todo o conjunto. Todo o conjunto. Porque com reais a gente compra tudo que está aqui no Brasil. Tudo mesmo. Pensa na sua casa, na casa que é em volta, na casa em frente, no Colégio Ariston, a Prefeitura de Iporá, sabe? O lago, e você vai crescendo tudo aí. Tudo pode ser comprado, tudo pode ser vendido e pode ser comprado. Professor, mas o lago é propriedade da Prefeitura. A Prefeitura, se ela quiser, ela pode vender o lago. Aí a pergunta é, por quanto eu compro o lago? E esse quanto que eu preciso para comprar vai, então, definir a quantidade de dinheiro, né? Então, a quantidade de dinheiro que tem no Brasil dá para comprar o Brasil. Então, no Agora, caso, aí a outra de- questão é, a quantidade de dinheiro que tem nos Estados Unidos dá para comprar os Estados Unidos. Agora, me faça uma comparação. A quantidade de dinheiro que compra os Estados Unidos dá para comprar o Brasil inteiro? Sim. sim, Sobra. E sobra. E é, sobra muito. bastante. E sobra muito. Então, por isso, o dólar que tem lá nos Estados Unidos é mais forte do que o real que tem aqui no Brasil. Talvez o real do Brasil pode comprar a Argentina inteira, porque lá é uma moeda um pouco mais fraca que a nossa. Talvez a quantidade de real aqui do Brasil pode comprar 2 Chiles inteiros, porque lá é um pouco mais fraco que a gente. Mas o dinheiro que compra o Brasil não é suficiente para comprar a França, a Inglaterra, o Japão. Você está entendendo? Então é a questão da força da moeda, que diz respeito à força do país. Né? A força que o país tem de produzir, tanto em tecnologia quanto em capital humano, que são as pessoas intelectuais, as pessoas que são cientistas e médicos e tudo mais que se pode produzir por aqui, engenheiros, químicos e assim vai. É um pouco complexo, é muito teórico isso, né? Porque não vai existir na história da vida da humanidade, não vai existir um país, ou estou comprando o seu outro país. Não vai existir esse trem nunca. Mas eu estou fazendo aqui apenas uma ideia para vocês pensarem essa coisa aí, entendeu? Então, enquanto aqui no Brasil o nosso carro básico, né? Você vai lá comprar um Gol básico, você vai gastar quanto? Eu não tenho nem ideia de quanto custa um carro novo. Alguém já olhou esses dias aí? Quanto custa um Gol básico novo? Ou um Uno, que seja? Ou um Celta? Quanto que custa? Ninguém Não sabe? faço a menor ideia. Então, porque vocês não têm muito costume de ficar comprando carro novo, né? Nem eu. Quanto custa um Gol zero? Professor, tô tendo dinheiro nem para comprar um livro, piorou um carro que eu não Então, vou nem aqui, usar. olha aqui, um Gol, que é um carro assim popular no Brasil, está custando 51 mil reais. Né? Aí tem umas versões dele melhor aqui de 62 mil reais, entendeu? O que acontece? Hoje em dia, esse carro aqui tem ar-condicionado e tem direção hidráulica. Você sabe o que é isso, né, gente? Direção hidráulica, o volante é bem levezinho ali, e o ar-condicionado, né? Ar-condicionado, todo mundo sabe muito bem o que é o ar-condicionado. Se fosse há 5 anos atrás, não teria ar-condicionado, não teria direção hidráulica. Então, o que aconteceu? Aconteceu uma mudança nas fábricas do Brasil, em que elevou-se o preço do carro e colocou esses 2 itens que são itens de série, itens básicos. Coisa que há 5 anos atrás
eram coisas acessórias, extras, e que eram só os mais ricos que podiam comprar. Então, o que aconteceu nessa indústria de carro? Aconteceu uma mudança no processo. Se você for lá na Argentina, por exemplo, lá no Chile, e vai comprar um carro novo lá, você não vai comprar da forma que se compra um carro novo aqui. A ideia seria essa: um pobre no Brasil, né, tem um carro que custa 50 mil reais e tem ar-condicionado e direção hidráulica, se compra novo. E você vai em outro lugar no mundo, não tem o ar-condicionado, não tem direção hidráulica. Agora, você vai nos Estados Unidos, o carro mais básico deles lá tem até o câmbio automático. Você não precisa ficar mudando as marchas. Você só acelera e pisa no freio. Acelera, pisa no freio e vai embora. Você está entendendo? Então, ou seja, o nível do carro lá é superior infinitamente ao nível desse carro aqui. Talvez lá nem tenha um carro igual esse aqui, né? De tão básico que esse aqui é para o contexto de lá. Certo? Aí você vai lá, uma pessoa ganha um salário mínimo lá de $5 a hora. $5 a hora. Quanto que é o dólar? Pessoal, tá me acompanhando? Faz a conta aí. Por volta de 5. $5 por hora. Quanto que a pessoa ganha por dia? Dependendo do tanto de hora que eu trabalho, né? Mas tem uma quantidade de hora que é básica. Quantas horas que a gente trabalha por dia, basicamente aí? Né? 8 horas por dia? Acho que é. Então, no mínimo, o salário mínimo dele lá, $5 por hora. 8 horas por dia dá $40, não é? Por dia. $1, olha quanto custa, R$5,13. Então, 40 vezes 5 é igual a R$200. Então, o dia de uma pessoa que ganha o salário mínimo nos Estados Unidos é R$200. Entendeu? E quanto que é a pessoa que ganha... Quanto que é o salário mínimo aqui no Brasil? R$1.000 por mês. 1.045 por mês. Isso significa que a pessoa tem que trabalhar mais ou menos 20 dias no mês. 20 vezes 8 dá 16, 160 horas. 160 horas. 1.000 dividido por 160 horas vai dar, então, cerca de R$60. Tá vendo? O salário mínimo, a pessoa que no Brasil ganha um salário mínimo, ela ganha R$60 por dia. Nos Estados Unidos, ela ganharia R$200 por dia. Aí as pessoas vão dizer o seguinte: mas beleza, uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui, R$1.000 por dia, ela vai pagar um aluguel, energia e água. Mas é um valor muito mais baixo do que uma pessoa que vai pagar aluguel, energia e água lá nos Estados Unidos. Porque lá também o aluguel vai ser mais caro. Pois é, né? Tem isso. Vai ter um impacto no salário dela maior lá. Mas mesmo assim, a pessoa ganha salário mínimo lá e ela consegue, você pode conhecer alguns casos aí que ela consegue comprar casa aqui. Entendeu? Ela vai lá, economiza, ela junta, né, e acaba comprando as coisas por aqui. Porque a economia de lá é mais forte. E ela ganha melhor. Isso eu tô falando do salário mínimo, né? Igual quem vai para lá e é, por exemplo, pedreiro, quem vai para lá tem alguma qualificação um pouco melhor, vai ganhar não é salário mínimo, vai ganhar um salário um pouco maior. Nesse sentido. Certo? Então, falando de economia, né? Quando eu penso em globalização, por que o Brasil fica todo assanhado para ir para os Estados Unidos? Isso eu estou falando desde o pobre brasileiro que quer morar lá para trabalhar lá e ganhar melhor lá, quanto o próprio governo brasileiro fica todo assanhado com o Trump, por exemplo, o antigo presidente lá, né? O atual, né? Que vai vencer agora. Ele fica todo assim, vontade de fazer negócio com lá, fazer negócio com os Estados Unidos. Porque lá nos Estados Unidos tem uma grande potência econômica. Né? Estados Unidos e Europa, mas os Estados Unidos é um pouco mais, né? Nesse sentido aí. Por quê? Porque lá é mais forte e se a gente vai fazer negócio com eles, a gente tem chance de ser mais forte também nesse processo. Beleza? E é um processo de dependência econômica, né? Dependência por quê? Porque eu preciso produzir aqui e eu preciso que ele compre. Se algum dia, por exemplo, os Estados Unidos, que costumado comprar alguma coisa de nós, fala assim, eu não vou comprar mais do Brasil, o Brasil tá lascado, né? Porque aí não vai ter para onde mandar esses produtos e nós não vamos ter tanto como consumir esses produtos por aqui. Certo? Certo. Próximo a ler, quem gostaria?
Se quiser ler de novo. Certo. Por favor, então, Isadora. Mas não, quem ia falar aí não vai ler, não? Não, eu acho que é o Guilherme. Só Ele tá ligando e desligando toda hora. Ah, tá. A luzinha do Guilherme aqui no meu Teams aqui tá parecendo uma arvinha de Natal aqui. Toda hora ele liga. Com a abertura de capitais, houve maior inserção das indústrias e companhias multinacionais no Brasil. Elas aqui se instalaram para ampliar o seu mercado consumidor e também buscar mão de obra barata e maior acesso às matérias-primas. Isso acarretou uma maior produção de emprego, porém, com as condições de trabalho mais preconizadas. Além disso, observou-se também a instalação de indústrias denominadas maquiladoras, uma vez que todo o processo produtivo se fazia em outros países e apenas a montagem dos produtos era feita nacionalmente. O intuito das empresas era driblar os impostos alfandegários e diminuir os custos de produção, uma vez que a mão de obra em países subdesenvolvidos como o Brasil costuma ser mais barata que nos países desenvolvidos. Esse finalzinho aqui que a Isadora acabou de ler é o que eu estava explicando, a questão do salário mínimo, né? Então, a empresa, para pagar um salário mínimo para uma pessoa trabalhar lá nos Estados Unidos, é R$ 200 por dia. E vai pagar um salário mínimo para uma pessoa aqui no Brasil, vai pagar R$ 60 por dia. Entendeu? Olha a diferença aí. Quase o valor que se paga para um lá, dá para pagar 4 aqui, quase. 3, 4 aqui. Então, já começa uma diferença por aí. E aí, o que acontece? Como é que é esse negócio aqui de impostos, né? Impostos alfandegários. E essas empresas maquiladoras, né? Então, pensa bem. Lá no Japão tem a Toyota, né? Que tem alguns carros aí que muitos gostam, né? Por exemplo, o Corolla, a Hilux, né? Alguns carros aí que são interessantes para muita gente, caros também. Aí a Toyota lá no Japão faz lá um monte de caminhonete lá, Hilux, por exemplo, coloca no navio e traz aqui para o Brasil para vender aqui. Quando chega aqui no Brasil, o Brasil vai cobrar do Japão, da empresa do Japão, vai cobrar o imposto de importação, certo? E ela vai cobrar o preço do produto finalizado. O que essas empresas fazem? Você já percebeu aqui o que elas fazem para não pagar o imposto completo da caminhonete montada? O que eles fazem? Não sei. Vende as peças separadamente? Organiza tudinho lá. Prepara lá o paralama, o para-choque, a roda, prepara tudo lá. E põe no navio as peças. E chega aqui no Brasil, aí vai falar, você vai me cobrar preço do imposto de uma caminhonete? Nem caminhonete eu tenho, só tem um monte de ferro aqui, um monte de peça. Aí o imposto vai ser muito mais barato. Aqui dentro do Brasil, eles montam aí uma indústria, e nessa indústria eles montam as peças e vendem o produto aqui dentro. Você está entendendo? Então, ou seja, faz essas maquiladoras que preparam as peças dos produtos. Isso não falando da caminhonete, mas pode ser uma máquina de lavar, pode ser qualquer produto aí que se... Pelo menos eles usam a cabeça, né? Com certeza eles usam e muito, porque isso aqui são bilhões de dinheiro aí que eles ganham em cima dessa história. E aí, coisa que ele tinha que pagar lá R$ 200 por dia para o cara montar lá, ele paga aqui R$ 50 por dia para a pessoa montar aqui. E tem um outro ponto, porque nós estamos na fase da terceira ou da quarta Revolução Industrial, por exemplo, que eles estão colocando, sabe, os robôs para montar os trem aqui, entendeu? E o robô, eles põem para trabalhar, e o robô não tem licença maternidade, o robô não tem atestado para ir no médico, entendeu? O robô não tem férias remuneradas, o robô não tem que receber 13º. Então, essas indústrias estão entrando na linha da robotização do processo. Cada robô que põe para trabalhar, ele pode demitir umas 100 pessoas que precisavam para fazer aquele serviço daquele robô, e pronto. Né? Aí só precisa ter ali uma ou outra pessoa para ir ligando e desligando a máquina, programando a máquina e assim por diante. Aí isso é que é usar a cabeça, tá vendo, Isadora? Isso é que é economizar bem e aumentar o povo desempregado por aí, e pronto. E a empresa... o dono da empresa só ter lucro, né? Né? Não é igual tá fazendo, tipo, exportando as coisas que tem aqui, sendo que os outros países afora estão tudo guardando para si. Nossa senhora, dá uma raiva isso. Exatamente. Aí exporta e o nosso arroz vai pro preço que foi, né? Exporta a carne,
aí a carne aqui dentro vai... Agora tá R$30 um prato de arroz. Pois é. Aí você vê o preço da carne. Né? Já tem, desde que o Temer assumiu a presidência, nós estamos pagando um preço de carne que Deus me livre. Mas, enfim, a carne de vaca, né? Então, pessoal, veja bem. Essa globalização faz com que, então, o Brasil ele ofereça para o mundo emprego, que é mão de obra mais barata, ofereça as matérias-primas mais baratas. E aí as indústrias de outro lugar, né, que as grandes empresas, acabam entrando aqui para aproveitar esses elementos e ainda conseguir vender as coisas aqui. Né, vender as coisas aqui para nós. Beleza? E aí tem uma questão assim, eu até podia ter baixado o vídeo aqui, mas eu me esqueci. Me lembrei agora da situação. Tinha um pessoal aí fazendo graça, né? Porque estava mostrando as Hilux que eles tinham, um Saveiro, numa festinha lá, e mostrando aqui, essa Hilux aqui custou R$180 mil e tal, né? Fazendo toda aquela farra com os carrões que eles tinham ali. Era só Hilux e um Saveiro lá, que custava R$90 mil, se eu não me engano. Aí o outro, né, fez outro vídeo lá numa garagem nos Estados Unidos. Isso aqui é McLaren, custa R$3 milhões. Isso aqui é a Ferrari, custa R$2 milhões, né? Então, ou seja, essa comparação do preço do carro chique aqui no Brasil e o carro chique lá, e o carro não muito chique nos Estados Unidos, a diferença é coisa de 10, 20 vezes o valor, né? Lá é muito mais alto do que aqui. Beleza? E aí por isso que esses países querem fazer negócio aqui com a gente. Né? Porque aqui Isso é eles vão verdade. ter Eu tava produtos vendo lá. bons. Sim. Dá vontade muito de ir pra lá, porque lá os caras compram Mustang a preço de que eles compram carro velho aqui. Aqueles carros com motor top, eles compram lá. Porque lá eles desvalorizam muito rápido, né? Mas assim, não confunda, porque o valor da moeda lá é 5 vezes o valor da nossa aqui, entendeu? Então, ou seja, para você comprar carro velho barato lá, você vai gastar o dinheiro de comprar carro novo chique aqui. Então, é um pouco nesse sentido. Não é tão simples assim a gastar o dinheiro lá como a gente ganha aqui. Né? Talvez gastar como ganha lá é mais fácil, mas aqui é diferente. Então, beleza, essa situação aqui, essas empresas querem buscar aqui, ó, mercado consumidor, ou seja, nós comprarmos os produtos deles e a gente trabalhar para eles com a mão de obra muito mais barata. E aqui eles pegam nossas matérias-primas de todo e qualquer jeito, sem muita resistência nossa. Entendeu? Então, nós estamos quase terminando, falta só esses 2 parágrafos. Eu queria que a pessoa que fosse ler, lesse logo de uma vez para vocês fazerem a tarefinha que eu vou passar agora. Quem que vai ser agora? Eu queria pedir para a Eduarda. Eduarda tá com o microfone funcionando aí? Eduarda Vitória? Não, ela não tem microfone. Ah, tá. E o Marcos, do nono B? Tem microfone, Marcos? Bom, eu acho que também não. Eu queria ouvir a cor da voz, então. Ô... Guilherme, você não quer ler pra gente, não? Esses outros parágrafos aí? Os últimos 2? Professor, eu leio tão mal. Não, mas a gente gosta também de escutar a sua voz. Você pode ler, por favor? Mas eu sou o que mais falo, tá bom. Então vai lá. Em linhas gerais? Uhum. Em linhas gerais, o que se pode observar com a globalização do Brasil foi a construção de uma contradição, de um lado, o aumento de emprego e a produção e venda de maior número de aparelhos tecnológicos, já do outro, o aumento da precarização do trabalho e da concentração de renda, sobretudo nos anos 1990 e o início dos anos 2000. Espera um pouquinho, Guilherme, deixa eu só comentar isso aqui. Por que acontece aí, gente? Primeiro a ideia, globalização para o Brasil é uma coisa muito boa, Sabe por quê? Porque vai vir empresas do mundo inteiro para cá. Oba! Nós vamos poder comprar e ter muitos produtos aqui que a gente não teria com a nossa empresa aqui. Oba! Mas você vai ter que trabalhar
muito mais. Oh, que ruim. O seu salário ainda vai ser pior. Ai, que ruim. Entendeu? Os ricos que vão entrar em conchavo com essas empresas vão ficar cada vez mais ricos. Ai, que ruim. Você tá entendendo, gente? Então, a propaganda... difícil, hein? Em vez de melhorar, parece que faz é piorar. Melhorou para alguém, né? Melhorou para alguém. Para esse dono dessas empresas, né? Para os que já eram ricos. Agora, para nós que somos pobres, comprar esses produtos, a gente pode até comprar, mas vai ficar aí 40 anos pagando, né? A gente vai, então, trabalhar nessas empresas e vai ganhar muito pouco, pois tem essa precarização do trabalho e a concentração da renda. Parcela é um trem tão inteligente, professor. Você já percebeu? É complicado, né? Porque por exemplo, pagam o produto muitas vezes. Exemplo da minha mãe aqui. Ela quis comprar uma televisão de 58 polegadas. Aí, em vez dela ir lá e pagar na hora, não, ela parcelou. Aí eu penso assim, pensa, se tem pessoa que faz isso, por exemplo, ela tem até o dinheiro para pagar lá na hora, mas prefere parcelar. Todo dia o cara ganha 1 bilhão de pessoas compra e todo dia ele recebe aquele tanto. Todo mês ele recebe aquele tantão. E aí fica durante um bom tempo recebendo todo mês esse tanto. Se todo mundo pagasse dia X, se todo mundo parasse de comprar, ele não ia ganhar todo mês. Sim. Não, e ele ganha mais vezes ainda, porque se a pessoa não pagou na data, ela vai pagar lá depois atrasada, ela vai pagar o juro. Né? Além dele receber o juro do parcelamento, ele recebe o juro do atraso no pagamento. Então, essa que é a coisa. Essa que é a situação. É que nem jogada de mestre. Sim. E se a pessoa não pagar, né? Os outros que pagou compensa aquilo que não pagou e ainda dá lucro para a pessoa que está recebendo lá. É mais ou menos assim. Então, se você quer comprar um carro e quer parcelar ele em 60 vezes, que é o normal, se o carro custa 10 mil, então o que você tem que fazer? Você tem que calcular, dobrar 20 mil e divide as parcelas. Então, no final do financiamento, você vai pagar o carro 2 vezes ou até 3 vezes o valor do carro em 5 anos. Funciona assim, simples, né? Muito simples. Mas é o custo do dinheiro, né? É o custo de você pegar dinheiro dos outros. E as pessoas acham que estão fazendo o melhor trem do mundo. Mas ela não dá conta de pagar à vista, né? Mas dá conta de pagar a prestação. Aí ela tem que submeter a isso, né? Quando ela quer mesmo comprar. Então, gente, aqui é uma ideia de contradição, sabe? Toda a propaganda de globalização é ótimo para o país, vai aumentar os empregos, vai aumentar a renda, vai aumentar os produtos, mas quem está lá na ponta, né, vai sofrer todas as consequências dessa situação. Certo? E para finalizar, vai lá, Guilherme, lê o último parágrafo para a gente fazer uma tarefinha. A década de 1990 marcou a expansão da globalização no Brasil, acompanhada da expansão ideologia econômica, social, neoliberal, pautada na política de ampla abertura comercial no mercado externo, corte de gastos públicos, flexibilização da acumulação de capital e das frentes de trabalho, privatização, transferência de empresas públicas para o setor privado e a intensificação da presença de multinacionais no país. Beleza? Então, o que acontece aqui, gente? Aí voltou a palavra neoliberalismo, tá vendo? Ó? Política neoliberal. Para que o Brasil recebesse essas empresas aqui, entendeu? Essas empresas chegariam aqui e ia dar emprego para os brasileiros. Então, o que foi a primeira coisa que essas empresas pediu para o Brasil? Olha, muda a lei aí do seu país, porque os seus trabalhadores aí têm direitos que nós não queremos pagar. Aí foi começando a cortar direitos do brasileiro. Entendeu? E aí foi uma situação, né, dessa empresa chegar aqui e definir para o Brasil como o Brasil deve fazer. Outra coisa, o Brasil está dando muita cesta básica.
O Brasil está contratando muito professores, está contratando muita gente que faz gastar o setor público, gastar o dinheiro público. Então, implementaram cortes de gasto, dos gastos públicos. E fez um processo, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos um imposto específico para altas fortunas. Então, aquelas pessoas que têm muita fortuna têm um imposto a pagar. Só que nunca foi cobrado no país esse imposto. Ele existe, está na lei, mas nunca foi cobrado, porque eles falam assim, não dá para a gente saber o que é alta fortuna. Entendeu? Então, tem pessoas riquíssimas que deveriam estar pagando esse imposto, e ele pagar esse imposto seria, então, mais renda para o país gastar com saúde, educação e segurança, mas eles não cobram esse imposto. Então, fica ótimo para quem tem altas fortunas, né? E a ideia de precarização do trabalho, que essas frentes de trabalho aqui, como o toyotismo, entendeu? A pessoa vai produzindo, mas ela não participa de todo o processo de produção dentro da empresa ali. E o que é mais importante, privatização. Tipo, aqui no Goiás nós tínhamos uma empresa, nós tínhamos aqui a Celg, vocês lembram da Celg, né? Então a Celg, ela era dona das usinas aqui do estado. O que o estado foi fazendo? Foi vendendo as usinas. Foi privatizando essas usinas e agora ele privatizou até a Celg também. Né? O Goiás ainda tem a Celg, mas a Celg agora, a Enel comprou grande parte da Celg e a Enel agora manda aqui. Então, privatizou a energia aqui em Goiás. E assim, intensificação das multinacionais aqui no país. Nós vamos fazer agora, gente, a tarefinha, certo? Vamos fazer a tarefinha em duas partes. A primeira parte vai ser o jogo. Então, vai depender de você responder certo e responder rápido. Se você respondeu certo e rápido, você vai pontuar. Na lista aqui vai aparecer para mim os 10 primeiros que vão responder, certo? Então, vocês estão... No site lá do Mente? Aí eu vou postar o link, certo? Só que esse agora é um jogo mesmo, entendeu? Vai ter... Não sei se nós já fizemos, mas nós não fizemos aqui ainda não. Esse tem... o próprio sistema ele vai perceber a hora que você respondeu e vai te classificar. Vai colocar ali em primeiro lugar, segundo lugar, assim por diante, conforme as pessoas responderem. Então, a primeira coisa que vai fazer é registrar seu nome. E precisa ser seu nome mesmo, porque se você colocar outra coisa, eu não vou saber quem é você para a gente pontuar, etc. Aí. Só o nome ou precisa colocar a série também? Mas aí vai ter que digitar? Porque, tipo, eu sou a única Isadora. Não, digitar não. Eu demoro 2 anos para digitar, assim eu não vou ganhar ponto. Eu acho que aqui nós nunca... Acho que aqui nós nunca fez esse não, professor, mas eu já tinha feito ele em outro lugar. Digitar só o nome mesmo e depois o resto é só marcar. Porque é muito rápido lá. Eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp, eu acho que é mais prático, entendeu? Eu coloco lá no grupo do WhatsApp e aí vocês entram. Primeira coisa, eu coloco o nome. Então, não deixe colocar o nome primeiro. E depois aí vai aparecer a primeira pergunta. São, acho que 4 perguntas. Para você falar que é fácil. Gente que não tá na aula? Hã? Se participar gente que não tá na aula? Acho que é meio até difícil, né? Porque aí não sabe o que é que nós viu na aula. Tá falando, né? Não vai saber, não. Cadê o grupo de vocês aqui, gente? Eu não tô achando o grupo. Mas não é achar direito, não deixei aqui. Então, tá lá. Deixa eu pôr no grupo do 9º ano. Eu vou pôr aqui no chat também no chat aqui do Teams. Aí você entra, a primeira coisa é colocar o seu nome, como eu te falei. Tá aqui no chat do Teams, aí, já entrou lá no chat também. Entrei. Primeira coisa, coloca o nome e daqui a pouco nós começando com as perguntas. Para mim apareceu aqui, o quiz não foi aberto. Por favor, esperar. Deixa eu ver se eu vou pôr para abrir aqui agora e você me fala se vai liberar para você aí. Tá. Para mim também apareceu isso. Deve ser porque o professor ainda não entrou. Já entrei, vê se funcionou agora. No meu, não.
Mas Apareceu. 11 pessoas. Funcionou, tem que. Aí você Funcionou, reinicia a aham. página, né? Fecha e abre de novo, por favor. Aí todos colocaram o nome, né? Então eu tô vendo aqui que passou de 10 pessoas já. Só vai aparecer na lista os 10, assim, os 10 que responderem primeiro, né? E tal. Os que ranquearem. Alguém tá com dificuldade de colocar o nome aí? Posso começar? Professor, eu coloquei o meu tá aparecendo a carinha de Por um mim- gato aqui, mas eu não por sei mim se alguém pode chegou começar. aí. Então aqui tem o ursinho, tem o gatinho, a coroa, a baleinha, o pirulito, o unicórnio. Você tá vendo aí Eu acho que eu sou aquele gato ali, ó. o gato Eu acho que eu amarelo? sou o coelho. Certo. Agora sou o entrou a lobinho. bola de futebol americano. Tem uns emojis tão, tipo, nada a ver. Tem uns bichos, depois tem uns Mas aí vai objetos. aparecer o nome de vocês lá quando acertar, quando der a questão. Beleza? Eu vou colocar a primeira questão, certo? Aí presta atenção na tela. Esse Presta atenção na gato que tela. apareceu As pra questões mim. não são grandes, não, né? Porque aí demora Não, pra ler. Tem 40 segundos que você tem para responder. A questão é rápida, não é tão assim, não. Caramba, é mais fácil trocar o pneu do carro de Fórmula 1, ora? Vamos lá? Então, eu vou à primeira pergunta. De olho no seu celular. Olha lá. Sobre a globalização no Brasil, podemos dizer que a expansão do sistema econômico neoliberal? Fato ou fake news? Eu já respondi. Certo. A hora que venceu os 40 segundos, se a pessoa não respondeu, ela perdeu a chance, tá? Aí vai ser só aqueles que responderam. Nossa, o meu deu 1,724 segundos. Então, às vezes você foi a primeira. Pode ser que alguém fez mais rápido que você, né? É, eu acho que alguém foi mais rápido, sim. Então, Vou deixar até meu microfone dois. aberto, professor, pra mim não perder tempo beleza. abrindo. Então, tranquilo. Se eu Olha vou lá. falar alguma coisa. 12 pessoas responderam, apenas 10 acertaram e 2 erraram, né? Então, gente, olha, é verdadeira essa situação. O globalização no Brasil foi justamente a expansão do sistema econômico neoliberal. Foi por isso que o Brasil, então, ele saiu da zona de subdesenvolvimento, entrou para a zona de desenvolvimento, uma vez que aceitou aqui a política econômica que já acontecia nos Estados Unidos e na Inglaterra. Certo? Vamos ver quem foi os 10 acertadores. Acertadores. Então, ó, Isadora, parece que você foi a primeira lá, ó. Nossa, por pouco a Stephanie não me faça, ó. Então, olha. Aí foi a mais rápida, tá vendo? Fastest. A mais rápida aí. E o que acertou também, que foi mais lento, foi o Kaique Pereira. E tá essa turminha toda aí no meio aí que acertou em algum momento. Vamos para a segunda questão? Eu acho que tem gente falando Bora. comigo no WhatsApp, é gente de vocês aí? Porque se for de vocês, não tem jeito de eu responder agora, tá? Então, vamos lá. Segunda pergunta. De olho no celular. Sobre a globalização no Brasil. Podemos dizer que à frente de ampla abertura comercial para o mercado externo? Tá, foi. E seja o que Deus quiser. Amém. Essa ainda tem 22 segundos. 21, 20, Essa eu 19. demorei mais. Essa também. foi 3,543 Eu fiquei segundos. confusa. Tem que... Não, é porque aí confundiu, o professor começou a ler, só que eu já tava no meio da frase e aí Sim. bugou minha cabeça. Os mesmos 12 responderam dessa vez e apenas 7 acertou. Aê! Então, Eu acertei. olha lá. Eu acertei. É abertura para o mercado externo. Isso é um fato. Foi abertura aqui no Brasil. Professor, minha internet tá muito ruim. Deixa eu falar alguma coisa? Tá. Grita não, meu Deus. Então foi o momento em que as empresas de fora do país entraram aqui. Então foi entrada no Brasil, a abertura do Brasil, olha lá, a abertura do Brasil para o mercado externo. Certo? Eu sabia que tinha Por isso, isso porque, é um tipo, fato. tem exportação, tem importação. Justamente. Mas e para ter bugou importação, a o minha Brasil tem cabeça. que estar aberto, né? Sim. Ampla abertura comercial.
Então, vamos ver quem foram esses 7. E vai aparecer aqui 3 dos que erraram também, né? Porque aparece 10, que eu falei para vocês. Então, nessa situação, agora parece que a Stephanie respondeu mais rápido e respondeu Sim. certo. Justamente. A Stephanie foi a mais rápida, depois dela veio a Mariana, mas mesmo assim ainda não deu para ela superar a Isadora. E aí entrou aqui, né? Não, o Matheus já estava, né? Então vamos para a terceira questão. Aí o Kaique saiu da lista, né? Algumas pessoas entrou no lugar dele aqui. Então vamos lá, de olho no celular. Não vou ler dessa vez, então. Vocês lêem, para mim não atrapalhar ninguém. Como diz a Isadora, seja o que Deus quiser. É, mas acho que essa eu errei. Não sei. 12 pessoas já responderam. Professor, onde que eu entro pra fazer isso daí? Tá no chat aí. Mas agora tá terminando, não se preocupar com isso mais não. Ah, tá. Agora foram 13 pessoas que responderam, né? Uma a mais. Eu errei. Nossa. É mais um fato, pessoal. O que é flexibilização das frentes de trabalho? Eu acertei, É então. justamente aquela situação da precarização do trabalho, né? Então, você não tem um trabalho especializado, sabe? Um trabalho que você estuda para fazer só aquela coisa lá. Você tem um trabalho flexibilizado, ou seja, agora eu quero que você faz isso, amanhã seu patrão manda você fazer outra coisa, e assim por diante. É o famoso faz tudo. E atender a necessidade da empresa, não a sua capacidade específica. Então, vamos ver quem foi os que acertaram desse negócio aqui. Ó, a Stephanie foi a primeira, acho que a Mariana foi a primeira a responder. Aí somou, aí mudou o ranking Essa aqui. vez eu errei. A Mariana subiu aqui na parada, né? E a Isadora foi lá para o 4º lugar. Beleza. Então, vamos ver uma outra aqui. Tem uma Beyoncé aqui. Eu acho que alguém colocou o nome aí, entrou depois e não pôs o nome direito. Já sei até quem é, na verdade. Mas vamos seguir aqui. A última de hoje. Vamos ver se altera esse quadro com essa última aqui, tá? Olho no seu celular. – 1,348 segundos. Nossa, foi. Cadê o link dessa daí, pessoal? Eu acho que essa eu errei de novo. Eu acho que essa também errei. Acabou o prazo. Agora. Eita, eu vou ter que. Tá errado, viu, gente? Aqui. Eu vou ter... Pera, o quê? Vai alterar aqui o resultado. O gabarito tá errado. Quem acertou foi quem pôs que é fake news. Ah, então eu errei. Então eu acertei. Então Quem acertou foi quem colocou que é fake news. Então, eu vou ver se eu altero lá na coisa para ver se ainda dá certo aqui. Porque o que acontece, gente? A transferência do patrimônio privado para o público, a privatização é o quê? Eu errei também. Eu fui pensar nisso só depois que eu respondi. Então, a transferência do patrimônio do público para o privado, certo? Então, ou seja, acertou quem colocou É meio que ao contrário, né? Fake news. Aqui só alterou a ordem para te confundir mesmo, né? E conseguiu, então, porque eu fui parar para pensar só depois que eu tinha respondido. Se eu não der conta de mudar lá, né? Porque aqui vai estar tudo errado aqui, né? Se não mudar, eu deixo só até o anterior, que o anterior tá tudo certo, né? Então, deixa eu ver se altera agora. Porque do jeito que tá aqui, a Mariana, que foi a winner, a vencedora
decimeter. Deixa eu ver se eu altero aqui. Meu coração até acelerou. Ah, peraí, eu acho que alterando aqui já funciona. Deixa eu ver aqui se vai funcionar mesmo. Deu certo, apareceu a resposta certa. Ó, agora mudou aqui. A Stephanie vai ser a primeira. Deixa eu ver. Ah lá. Agora sim, a Stephanie foi a ganhadora. Professor, Ainda tentando Logo ideias, eu nunca depois sou veio a competitiva. Gabriele, Mariana, a Kelly, Então, depois a Isadora, a Josiane, o Bernardo, o Matheus de Souza, o Caleb e alguém que entrou aqui com o nome de Beyoncé. Não sei quem. Errei só a última, nem. então foi basicamente fato, e aí fake news. Justamente. Então, senhores, a gente uma outra E coisa eu pra acho que fazer, isso foi proposital mudar o fake news. no Professor, eu acho que Beyoncé aí foi eu. eu falei que eu sabia quem era. Porque a hora que eu entrei, todo mundo Eu sabia que Nossa, era você. mas Beyoncé. É porque aí, como a pessoa não pôs o não, nome... é porque Aí vai aleatório, né? eu só apertei, Ah, tá. entendeu? Meninos e meninas, eu quero já encerrar, então. Semana que vem, alguém vai falar pra gente o que vai acontecer na verdade, se vai ser só quem ficou de recuperação ou se vai ser todo mundo, tanto faz. Mas se for só quem ficar de recuperação, eu tenho certeza que a maioria de que está aqui não vai ficar de recuperação, porque são pessoas que são... A prova de estar aqui já prova que são pessoas compromissadas e tem feito tudo que tem que ser feito para atingir nota e passar de ano normalmente. Então, eu quero agradecer a oportunidade que eu tive de trabalhar com vocês esse ano, dizer que foi um prazer, né, toda essa experiência que nós tivemos até aqui, todas elas, né, lá no presencial e aqui no modelo remoto. E a gente não sabe o que o futuro nos reserva, mas eu quero dizer que eu gostei muito, fiquei muito feliz por tudo isso aqui. Ainda que vocês podem ficar à vontade em entrar em contato quando precisar de qualquer coisa, que na medida do possível eu estou sempre à disposição para ajudar e para contribuir com a formação de vocês. Então, tchau, né? Tchau e vamos ver como é que vai ser o próximo ano. Né? E quem por acaso está devendo alguma coisa e precisa aí atualizar, vai ficar de recuperação e na recuperação a gente resolve o que tiver de resolver. Certo, então? Obrigado, então. Ué, professor, então essa é a nossa última aula de história? Mas se eles falarem que nós vamos ter aula semana que vem normalmente, a gente tem aula normalmente, né? Mas eu acho que semana que vem vai ser só para quem for de recuperação. Ah, tá. Então, tchau, então, professor. Boa tarde, Tchau. professor. Boa tarde, tudo de bom. Tchau, boa tarde. Tchau, professor. Tchau, professor. Tchau.